Olá, tô ao vivo aqui pela primeira vez, porque eu tenho muita dificuldade de falar ao vivo, porque eu tenho medo de errar, né? Então, medo de errar. Os meus vídeos eu gravo com muita facilidade, mas ao vivo, né, a gente não pode falar bobagem. E uma das coisas que eu tenho mania de falar é palavrão. Ultimamente eu ando falando menos em função do Gabriel, né? Que a gente tem que cuidar pra ele não repetir. Mas eu tenho que me cuidar bastante. Então vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Não vou esperar muito porque esse vídeo vai ficar gravado, né? Então, pra quem assistir depois, ele fica muito chato se as pessoas ficam esperando muito pra começar e tal, enfim. Então já vou começar em seguidinha a falar sobre o nosso assunto, que é o tripé da beleza, né? Então vamos esperar mais um pouquinho. Essas músicas que eu tô escutando, já vou dar a dica pra vocês. No início da pandemia eu fiquei bem deprê, bem estressada lá em março, abril do ano passado. E eu achei essa playlist no Spotify, que é uma playlist que chama Hits Felizes. E é uma playlist de alguém, obviamente, e essa pessoa vai atualizando. Então é uma playlist que eu curto bastante escutar. Aliás, eu acho que é uma das que eu mais escuto depois da Billboard. Então fica aí fica aí a dica, né? Então vamos lá, gente. Tripé da beleza. O que é o tripé da beleza pra mim, tá? São 3 coisas fundamentais nas quais eu embaso o meu tratamento, né? É a toxina botulínica, pra gente tratar basicamente as rugas de expressão. Então cada ruga se forma de um jeito, então a gente não pode querer tratar todas da mesma maneira, que não vai funcionar. Então as rugas de expressão são as rugas frontais, os pés de galinha e as rugas glabelares, que é dessa região aqui. Basicamente, de um terço superior, a gente trata com toxina. Por quê? A toxina ela não preenche, ela só vai paralisar o músculo que está formando aquela ruga de expressão. Dependendo da forma que a gente aplica, ela pode ficar bem natural ou não, né? Que a gente vê bastante coisa por aí. Coloca o nome aí pra nós da playlist, é Hits Felizes. Oi Lu, oi Pati, Dani, a Adriana Barreto, minha colega de colégio, querida, Pote das Gurias. Então assim, a toxina funciona dessa forma. Só que a gente tem outros usos também. Como a gente tem esse músculo aqui do pescoço que a gente chama de platisma, ele tem bandas platismais. Eu não vou conseguir... Ó, agora tá saindo um pouco meu botox, ó. Essa aqui salta. Na verdade são essas duas aqui e mais 2 aqui desse lado e mais 2 aqui dependendo da anatomia de cada um. Então esse platismo, esse músculo do pescoço, ele acaba tracionando o nosso rosto para baixo. Então a gente relaxando ele com a toxina, a gente consegue definir melhor o contorno. Em algumas pessoas, em outras não. E é esse o assunto de hoje. É a gente individualizar o tratamento de acordo com cada paciente. Outro uso do Botox é o masseter. Então tem gente que quer, até uma pergunta que me mandaram pela caixinha de pergunta dos stories, eu quero afinar o meu rosto, como é que é? A gente pode aplicar aqui no masseter, né, que é esse músculo aqui, que ele vai aumentando com o tempo. E tem gente que tem ele muito saliente, ele muito hipertrofiado. Então a gente aplicando a toxina nessa região aqui, a gente consegue diminuir essa região do rosto, né, afinar essa região do rosto. Então a toxina, ela serve basicamente para paralisar e diminuir as rugas de expressão. Eu gosto muito dela na prevenção, né? Ela serve muito para atenuar as rugas e para tratar as rugas que já existem, mas é muito interessante naquelas pessoas que não têm a ruga ainda e começam a fazer a toxina, e aí essas pacientes nunca vão ter essas rugas, que é o meu caso da Dani, que trabalha comigo. A Dani faz desde os 26 anos de idade, porque o frontal dela era extremamente forte, o músculo. Eu faço desde os 30 preventivo, então eu não tenho pé de galinha, não tenho ruga glabelar e não tenho ruga na testa. Aí as pessoas dizem, mas tu tá tão bem, tu não tem ruga. Tem outro fator, eu tô gorda, né? Nessa pandemia, depois da gravidez do Gabriel, eu não emagreci tudo que eu tinha para emagrecer, e nessa pandemia ainda engordei. Então é óbvio que a gente mais gordinha, a pele fica mais esticadinha, fica mais cheinho o rosto, né? Então as rugas aparecem menos. Mas enfim, tem várias coisas que eu faço em mim, e é uma das perguntas também que botaram na caixinha, que eu vou responder depois. O que eu faço, tudo que eu já fiz em mim, no meu rosto. Então, além da toxina, a gente pode fazer os preenchedores. Então, como eu falei, não adianta eu querer tratar uma ruga de expressão com um preenchimento, não vai funcionar.
E não adianta eu querer paralisar uma região aonde, na verdade, falta volume, né? Essa ruga ou sulco foi causado por perda de volume. Então, a gente tem no rosto vários coxins de gordura, várias almofadinhas, né? Então, a gente tem o osso, tem o músculo e tem essas almofadinhas embaixo da pele. Dependendo de cada um, a gente vai perdendo gordura em umas almofadinhas ou em outras. Então, esse processo de envelhecimento, ele acontece diferentemente nas pessoas. Então, por isso que não dá pra gente tratar todo mundo igual, fazer todo mundo igual. Ah, porque a minha amiga fez um bioestimulador aqui, isso funcionou super bem. Ah, minha amiga passou um fio aqui, funcionou, ficou muito legal. Sim, mas pode ser que o teu coxinho de gordura não seja o mesmo que ela perdeu. Então, tem que ser muito individualizado e muito personalizado esse tipo de tratamento. Então, os preenchimentos, o meu favorito, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, é o preenchimento labial. Eu adoro fazer boca e gosto de deixar bem natural. Tem gente que não gosta, né? Mas enfim, quem não gosta não preenche. Mas normalmente quem me procura para preencher gosta do resultado e tem várias técnicas, né? Tem técnica pra gente projetar, tem técnica pra gente tratar simplesmente o contorno, tem técnica pra gente volumizar o lábio. Então são técnicas mistas que a gente faz em cada procedimento. Pacientes que querem bocão, por exemplo, a gente faz em etapas. Não adianta eu querer botar muito volume de uma vez só, porque vai ficar artificial, vai ficar aquela boca de pato que a gente chama, né? Aquela boca que não é bacana. Então, pra gente fazer um bocão bacana, natural e bonito, a gente pode levar até 1 ano. Então, a gente pode fazer aplicações trimestrais, bimestrais, que aí a pele vai cedendo, o produto vai se acomodando e a gente vai conseguindo um resultado bonito, um resultado bacana. Eu tenho várias pacientes que a gente faz nesse sentido e aí depois, uma vez por ano, uma seringa, a gente já consegue manter aquele bocão que a gente já estabeleceu no ano anterior. Tá? Sulcos, rugas, isso tudo a gente pode preencher. Eu trabalho com ácido hialurônico, trabalho basicamente com a linha da Galderma e da Allergan, que é o Juvederm e o Restylane. Eles têm um portfólio super extenso para cada coisa. Então, para cada coisinha existe um produto específico. Então, essa tecnologia nos ajuda bastante. E existem os preenchedores definitivos. Então, o polimetilato, que muita gente tem preconceito com relação a ele, porque muita gente fez muita barbeiragem ao longo de 20 anos com esse produto. Além desse produto ter sido evoluído, melhorado, aprimorado ao longo do tempo, ele já é usado há muito tempo, ele é um produto muito seguro, biocompatível e no rosto em pequenas quantidades eu uso com muita segurança em planos profundos. Não faço lábio, por exemplo, com metacrilato, mas sulcos, projeção de mento, projeção do contorno da mandíbula, projeção do malar, eu uso com muita tranquilidade em paciente de qualquer idade. Claro que sempre do menos por mais, porque é um produto definitivo e depois que eu coloco não tem como tirar. Então eu prefiro sempre fazer por etapas para que a gente tenha um resultado natural e um resultado duradouro. Então essa é uma opção também de preenchedores, não só o ácido hialurônico. Outra coisa, a Ana Corsini tá aí, ó, sempre do menos por mais, né, Ana? A Ana é uma colega querida, trabalha com estética também e ela trabalha muito com esses produtos definitivos. Inclusive, ela é speaker de uma das marcas, que é a Linea Safe. Então, ela sempre fala, sempre do menos por mais, pra gente não correr risco de sobrecorreção. Um beijo, Ana. Te adoro. Uma pergunta aqui, doutora, como funciona a tua consulta? Tu faz análise na consulta? Sim. Eu não cobro a consulta, tá? Porque aconteceu já várias vezes de pacientes me procurarem para fazer procedimentos que não cabem a mim, que cabe a um cirurgião plástico ou que tem que procurar um dermatologista clínico, né, que faça um diagnóstico mais preciso de alguma lesão e tal. Eu não vou cobrar consulta por um serviço que eu não vou prestar. Então eu comecei a ficar desconfortável nessas situações, nesses casos. Então eu optei por não cobrar avaliação, não é uma consulta. Eu não vou prescrever nada, não vou prescrever rotina de skincare, não vou prescrever protetor solar, mas eu faço uma análise detalhada do rosto e passo orçamentos desses tratamentos. Então a gente estabelece um plano, um protocolo individualizado nessa avaliação e essa avaliação não tem custo, ela só tem que ser agendada previamente para a gente poder se organizar, porque hoje em dia com essa questão da pandemia, principalmente, a gente está atendendo muito espaçado os pacientes. Então a gente pede muito para que não desmarque na última hora, porque vai ficar um buraco grande, bem grande, porque a gente está fazendo de um jeito que as pessoas não se cruzem, né? Por segurança nossa e delas também, de todos os pacientes.
Existem técnicas, tá? De preenchimentos com ácido hialurônico que colegas especialistas desenvolveram, que é o MD Codes, que são pontos específicos, são mais de 30 pontos específicos utilizados no rosto, que preenchendo, dependendo do efeito que a gente quer, a gente vai utilizar uma fórmula, né? Tal ponto, tal ponto, tal ponto, vai me dar tal efeito. A gente tem o AB Face também, que é muito bacana, que existem tipos e formatos de rosto, e cada rosto é tratado de acordo com o formato dele, então a individualização desse tratamento, que eu falei no story esses dias, que eu não gosto do termo harmonização facial por isso, porque é um termo muito genérico, então a gente não consegue individualizar o paciente, eu prefiro usar outras técnicas, e na verdade eu não uso uma ou duas, eu associo e na verdade, modéstia à parte, eu tenho dom, né? Eu olho e com a minha sensibilidade eu já consigo definir aquilo que precisa ser feito. E é óbvio, né, que eu estudo as técnicas para fazer com segurança, com precisão e com técnicas embasadas cientificamente, né? Não é da minha cabeça também, só que eu tiro os tratamentos. Eu uso as técnicas e acrescento a minha sensibilidade em cima, certo? E os bioestimuladores, que hoje em dia estão em alta, né? Bioestímulo de colágeno. Todo ano a gente passa perdendo colágeno. A partir dos 28, 30 anos de idade a gente já começa a perder. Claro que muito lentamente. E a cada ano mais. Então depois dos 40 anos, 45 anos, a perda é bem acentuada. A partir dos 50 mais ainda, e aí é ladeira abaixo, né? Então a gente tem que cuidar para que não aconteça esse ladeira abaixo. Então existem hoje os bioestimuladores de colágeno, que são basicamente o Radiesse, o Sculptra. O Radiesse é hidroxiapatita de cálcio, o Sculptra é a base de ácido polilático e existem os fios de PDO, tá? São as três técnicas que existem para bioestímulo de colágeno. Existe ainda um preenchedor, que é o Harmonica, que é um preenchedor que tem estimulador de colágeno, o Elancê também tem estimulador de colágeno junto com o preenchedor, então é um mecanismo que se lança a mão para ter um resultado natural e duradouro, né? Então o que acontece? A gente injeta os bioestimuladores e eles vão ficar ali agindo e vão produzir colágeno ao longo do tempo. Então esse colágeno que a gente vai perdendo com os anos, a gente vai repondo com os bioestimuladores. Então eu gosto de chamar o banco de colágeno, né? Então aquelas pessoas que não têm uma flacidez importante instalada ainda, a gente faz aplicações anuais, não precisa ser uma coisa muito frequente para a gente prevenir a flacidez. Pessoas que têm um grau de flacidez leve ou médio, a gente cria um protocolo associando técnicas para que se chegue no efeito desejado. Não é mágica, não é efeito cirúrgico, né? Não é um efeito de um lifting cirúrgico. Então, a gente tem que deixar muito claro para o paciente aquilo que a gente vai conseguir, aquilo que o tratamento entrega. Então, eu particularmente acho que hoje em dia ninguém pode ficar sem pelo menos um bioestimulador por ano, tá? As pacientes jovens, as mais velhas, talvez a gente tenha que fazer 2, 3, 4 no primeiro momento e depois mantendo com uma aplicação anual. Aí depende muito de cada um e de que forma a gente vai fazer e o que a gente vai associar nisso. Então, às vezes a gente faz, eu tenho um paciente que ele tinha uma lipodistrofia aqui, lipodistrofia é diminuição da gordura. Então, esse coxinho de gordura aqui, ele perdeu quase todo. Então, tinha um buraco aqui. E aí, ele queria preencher esse buraco. E eu sugeri para ele que primeiro a gente fizesse um bioestímulo de colágeno, porque estava começando um grau de flacidez, e depois a gente pensasse nesse preenchimento. E foi muito legal, porque a gente fez o bioestímulo de colágeno. Quando ele veio fazer o preenchimento, a gente usou muito menos produto, porque essa depressão, essa lipodistrofia já estava bem melhor. Já estava bem menor. Então ele gastou menos, a gente gastou menos produto e o resultado foi mais natural, foi mais bacana. Então quanto menos produto a gente usa, melhor, né? Custo-benefício dessas coisas. Uma coisa que eu me preocupo sempre muito, por mais dinheiro que a minha paciente tenha, por mais rica que ela seja, por mais disposta que ela esteja a gastar, eu zelo pelo dinheiro meu e dos outros, né? Então eu nunca vou oferecer um tratamento que eu não acredite que ele entrega aquilo que ele está se propondo a, né? Então eu sempre acho que o investimento feito, ele tem que ser retirado, ele tem que ser aproveitado. Então não adianta eu investir e não ter um resultado legal. Eu tenho que investir e ter aquilo. Então, para isso, é muito importante essa avaliação, essa conversa, para que a paciente esteja muito ciente daquilo que o tratamento pode oferecer para ela.
Então, assim, o custo-benefício, por exemplo, uma pessoa que quer fazer... chegaram várias pessoas depois do story que eu fiz falando que eu tinha feito um Botox Full Face em mim. Chegaram várias pessoas querendo, eu quero Botox Full Face, eu quero Botox Full Face, quero Botox Full Face. Ótimo! Eu ganharia muito dinheiro se eu fizesse em todas elas. Mas nem todas tinham indicação. Nem todas iam ter um resultado bom. Então, assim, eu fiz em 2, eu acho. Porque a maioria não tinha uma indicação... Eu olho pra Dani porque a Dani me confirma os dados, ela tá aqui comigo. Pra variar sempre, né? A Dani do meu lado. Então, várias eu não fiz porque não tinha indicação. Não tinha um platisma que tracionasse o rosto para baixo, ou que não tinha um masseter hipertrofiado. Outra coisa que eu faço em mim, eu tenho aquela celulitezinha no queixo, então eu faço aqui no queixo um pouquinho de toxina também para melhorar isso. Então, pacientes não tinham indicação. Tinha indicação só de terço superior e foi o que elas fizeram. Então, eu sempre vou me preocupar com o custo-benefício daquele tratamento, né? Como é que a gente pode mensurar isso? Fazendo essa avaliação minuciosa e vendo, e também avaliando as nossas condições, né? O que eu tô disposta a investir, o que eu posso investir, e dentro daquilo eu vou fazer. Um exemplo disso, uma paciente minha queria fazer um Sculptra no bumbum, ela tinha pouca celulite, mas ela queria fazer o Sculptra no bumbum. E ela disse, Lê, eu não tô folgada agora de grana, eu poderia fazer um frasco só. Eu disse pra ela, puxa vida, mas um frasco é muito pouco, né? A gente usa 4 frascos para fazer um glúteo. E ela, mas infelizmente o que eu tenho é um frasco. Eu disse, bom, então vamos ver o que eu vou conseguir fazer com um frasco. Olhei, analisei, avaliei bem o caso dela. Ela tinha pouca celulite, um grau baixo de celulite. Então o que eu sugeri para ela? Que com a cânula que eu fosse fazer, injetar o bioestimulador, eu ia dar uma descoladinha em cada furinho, porque eram poucos, e injetar o bioestimulador só nessas regiões, aonde tivesse essa depressão da celulite. Expliquei para ela que poderia não dar em nada, que ela poderia estar rasgando R$2.500. E ela topou. Ela disse, não, eu confio em ti, eu tenho certeza que se tu vai fazer é porque alguma coisa vai acontecer. Mas eu disse para ela, certeza eu não tenho. Que vai melhorar um pouquinho sim, mas não sei se vai melhorar o suficiente para o que tu investiu. Enfim, fiz o tratamento. 3 meses depois ela voltou e ficou maravilhoso. Ficou muito bom o resultado. Talvez se eu tivesse usado 2, 3 frascos, tivesse um resultado melhor. Mas dentro daquilo que ela estava podendo gastar naquele momento, eu ajustei o tratamento dela àquilo que ela poderia gastar. Então isso é muito importante também. Também existem aquelas pessoas que querem que eu faça milagre, né? Que querem, eu quero uma seringuinha de ácido hialurônico. E eu quero fazer o preenchimento aqui, quero fazer o preenchimento aqui, quero fazer o preenchimento no lábio. Dá para distribuir 1 ml nisso? Eu digo, olha, milagre, só Deus, né? E ainda assim ele seleciona os casos. Então não vai ser eu que vou conseguir fazer vários preenchimentos com uma seringuinha de 1 ml de ácido hialurônico. Então a gente tem que ter bom senso e fazer da forma que realmente vai dar o resultado que a gente quer. Eu vou economizar na medida que não vai atrapalhar o resultado que a gente espera, tá? Então o custo-benefício que eu falei na chamada da live é isso. É a gente sempre levar em consideração. Eu nunca olho para a paciente, ela pode gastar, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Mesmo que beneficie ela, que traga muito resultado para ela. Eu sempre vou querer entender o que ela espera para saber se o tratamento que eu ofereço vai entregar e vai valer o custo-benefício dele. Tá? Porque não é só dinheiro, né? É desconforto, é pós-procedimento, tem procedimentos que a gente fica com a pele bem machucadinha, tem procedimentos que a gente fica bem inchado. Então isso também é um investimento que a gente faz. É o tempo de vir aqui, é o tempo que a gente vai ficar inchado, é o desconforto que a gente vai sentir às vezes na hora do procedimento e o dinheiro que a gente investe. Então são vários fatores, então por isso que sempre o custo-benefício tem que ser levado em consideração. Por que tu não faz, por exemplo, um peeling de fenol? Faz só o Phenol Light, que não é um peeling tão profundo. Porque eu acho que dói muito e eu não vou ter coragem de fazer nas minhas pacientes. Porque eu não consigo sentir dor, então eu não gosto de proporcionar dor. Então é um peeling que eu não trabalho por causa disso. E porque ele vai dar muito problema não, muito pano pra manga no pós-procedimento, né? Ele descama muito, a pele fica muito feia, o paciente fica inseguro, a gente tem que cuidar pra não ter mancha, pra não ter cicatriz, então tem que estar intervindo toda hora, dá muito trabalho. Não faço, ok? Então eu só faço coisas que eu sei que vão me dar um resultado seguro. Então por muito tempo eu trabalhei com coisas
que eu deitava, claro que estudei muito, treinei muito, fiz muito treinamento, mas eu deitava de noite para dormir e pensava assim, puxa vida, como será que tá aquela paciente? E de um tempo para cá eu decidi que eu só faço procedimentos que vão me permitir deitar no meu travesseiro de noite e dormir tranquilamente, sem absolutamente nenhuma preocupação. Então, acho que depois de uma certa idade, depois de um determinado nível profissional que a gente chega, eu acho que esse tipo de escolha a gente pode fazer, né? Então eu só faço coisas que eu vou deitar no meu travesseiro e deitar tranquilamente e dormir sem nenhuma preocupação, porque eu tenho certeza que todas as minhas pacientes que foram submetidas aos tratamentos estão bem, não estão correndo risco e estão seguras, né? Então segurança é uma coisa que eu prezo muito. Então, gente, vamos às perguntas. Ah, não, faltou falar de skin savers, que é uma coisa que eu acho super importante. Tá chegando o inverno. Os skin savers são substâncias que a gente utiliza para melhorar a qualidade da pele. Então, existe para clarear, para hidratar, para anti-idade, para firmeza e para acne. Então, existem esses 5 tipos. Então, o que a gente faz? A gente usa Dermapen, que é uma canetinha que faz um microagulhamento, e a gente vai pingando essas substâncias e essa canetinha vai infundindo, vai botando lá pra dentro da pele essas substâncias que a gente deseja. Aí tu pergunta pra mim, dói? Não dói nada, porque a Letícia não gosta de sentir dor e a Letícia não gosta que as pacientes sintam dor. Então a gente fez um anestésico, a gente utiliza um anestésico super mega potente. O paciente fica 1 hora com anestésico no rosto, deitada, para depois ser realizado o procedimento. Então para essa região, a Val me perguntou na caixinha de perguntas o que eu faço para a região dos olhos, para a área dos olhos, as ruguinhas embaixo dos olhos. Essas ruguinhas, às vezes, tem casos que são só cirúrgicos, aí eu encaminho para colegas para fazer a blefaroplastia. Mas tem casos que não, que a gente consegue aumentar a espessura dessa pele diminuindo a ruga. Então eu sempre digo, uma pele mais grossa, ela enruga menos. Então uma cartolina tu não consegue enrugar como tu consegue enrugar um papel de seda. Então a gente tem que aumentar a espessura da pele para que ela enrugue menos. Então a Dermapen nessa região, a gente consegue bastante resultado, a gente consegue bastante melhora, porque ela vai estimular a produção de colágeno externamente. Então, se a gente associa também os bioestimuladores, na pálpebra inferior não se usa bioestimulador, mas no resto do rosto, se a gente usa bioestimulador com o Dermapen e os Skin Savers, a gente está estimulando o colágeno de dentro para fora e a gente está estimulando o colágeno de fora para dentro. Então, um tratamento bem completo. Tem várias pacientes minhas que fazem e fica super bacana. E aí a gente faz um combo, né? Pra gente conseguir. Quanto mais tratamentos a gente associa, melhor o resultado. E a gente tem que viabilizar isso financeiramente também. Então a gente sempre cuida disso. Então as perguntas que me mandaram aqui, ó. Tem uma pergunta que me mandaram aqui, vamos ver. O que tem? Não, pergunta aqui não tem. Tem só as pessoas escrevendo aqui. Mas enfim, eu tenho as perguntas que vieram nas caixinhas de pergunta, tá? Ruguinha embaixo dos olhos, da Val, já respondi. Como impedir o derretimento do rosto, né? A formação daquele bulldog, né? O gel que a gente chama. Então existem várias técnicas. A gente pode fazer aplicação de botox aqui, efeito Nefertiti, melhora o contorno. A gente pode fazer o preenchimento dessa região. A gente pode fazer bioestimulador só nessa região. Eu gosto muito de fazer o Radiesse, a hidroxiapatita de cálcio nessa região. Então a gente consegue dar uma colada nessa pele aqui. Então fica um resultado bacana. Eu não gosto de tratar flacidez com preenchimento, porque se a gente só vai preenchendo, a pessoa daqui 10 anos, 15 anos vai estar com a cara desse tamanho. E eu conheço muitas pessoas que não são minhas pacientes, ou que já foram, não são mais, que estão com a cara muito grande, né? Parece que ganharam peso. E não é essa a ideia. A gente quer que a pele fique firme sem aumentar o volume do rosto. Então a gente pode preencher um pouquinho aqui para fazer a sustentação dessa região aqui, né? Pode fazer o preenchimento para fazer a sustentação, mas não um preenchimento que vai dar grandes volumes. Para tratar flacidez, eu gosto de associar o bioestimulador, tá? Então a gente tem que tratar a pele e preencher. Uma coisa não substitui a outra. Então eu não posso querer aumentar volume com bioestimulador e não posso querer tratar flacidez com preenchimento. Então as duas coisas elas se complementam, não precisam ser feitas no mesmo momento, elas podem ser feitas. A gente pode fazer um plano anual, né? Então. Ai, não entendi. A Dani Salaberry falou uma coisa aqui. Vira uma traquinas. Eu nem sabia o que era traquinas. Traquinas, aquelas bolachas recheadas, né? Vira uma traquinas mesmo. É bem isso aí.
É que é a minha primeira live, gente. Vocês deem um desconto pra mim, porque eu não consigo. Além de ser a primeira live, eu sou cega. Eu não enxergo muito as perguntas que vão escrevendo aqui. Então, pra mim, eu consigo só me olhar, me ver, ou então olhar pra câmera. Então, vamos lá pras perguntas. Tem como erguer a ponta do nariz? Sim, temos como erguer a ponta do nariz com uma simples injeçãozinha aqui, tá? Um preenchimentinho aqui a gente consegue. Pode ser definitivo ou pode ser com ácido hialurônico. O que tu fazes em ti? Uma pessoa mandou a pergunta. O que eu faço em mim? Botox desde os 30 anos para evitar pé de galinha, ruga glabelar e ruga frontal. Faço preenchimento aqui no meu sulco nasogeniano com ácido hialurônico e já tá até na hora de fazer. Faço preenchimento labial porque eu particularmente gosto de bocão. Tem gente que não gosta da minha boca, mas quem se olha no espelho sou eu. E eu gosto da minha boca desse jeito. Faço botox no platisma aqui. Faço botox no masseter, que meu rosto aqui é mais largo. Faço botox aqui no depressor do canto da boca e no queixo, tá? Então agora esse botox que eu faço daqui pra baixo, ele já tá saindo, já faz alguns meses. E aqui acho que também já tá começando, mas como eu faço há muito tempo, ele tem uma durabilidade bem boa no meu caso. Aí, mais uma coisa que eu fiz foi, eu ergui um pouquinho a pontinha do meu nariz, porque eu tava ficando meio assustada que ele tava meio que alargando. Então, porque o nariz é uma coisa que não para de crescer nunca, né? E a gente não pode descuidar disso. Então, eu fiz pra levantar um pouquinho a pontinha do meu nariz. Pergunta aqui, ó. Doutor, uma vez eu ouvi falar que não se usa botox entre os olhos. Procede? Não, o que não se usa entre os olhos, nessa região glabelar, são preenchimentos, tá? Algumas pessoas, o Botox é indicadíssimo aqui. É o que mais se usa nessa região daqui, é o Botox. Existem preenchimentos para essa região? Existem. Eu tenho colegas que fazem com muita segurança, com muita propriedade, que têm resultados muito bacanas. Eu, por ser uma região muito delicada, onde passam muitas estruturas, principalmente estruturas vinculadas ao olho, eu prefiro não mexer com preenchimento nessa região. Então a gente pode fazer fio de PDO, a gente pode fazer a toxina, mas preenchimento nessa região eu tenho muito receio de fazer. Alguns casos dá para fazer, mas a maioria não. É que nem olheira. Olheira são casos muito específicos que ficam bonitos. A maioria das olheiras que eu atendo tem contraindicação de preenchimento, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Pergunta das caixinhas ainda, ó. O bioestímulo de colágeno definitivo, como funciona? Eu não falei nisso pra vocês, mas a gente pode usar o metacrilato para fazer bioestímulo de colágeno definitivo. Então, quando tem aquelas ruguinhas da marionete aqui, ó, eu gosto de fazer um metacril aqui, um metacrilato a 10%, que não dá volume e ele engrossa a pele, aumentando essa espessura, essas ruguinhas, elas desaparecem. Então, além do que o polimetil metacrilato ser um potente bioestimulador também de colágeno. Vamos ver. O queixo, para aumentar o queixo, quando eu aumento o queixo, diminui a papada? Diminui. Às vezes, quando a gente projeta o mento, a gente tem uma diminuição da papada, mas a gente pode associar também liporredutores. A gente injeta substâncias que vão fazer a diminuição dessa gordurinha aqui, associada à projeção do mento. Então, a gente consegue definir muito melhor esse ângulo cervical, tá? Que mais de pergunta aqui? Gostaria de afinar o meu rosto. Como fazer? Bom, aí eu já falei até um pouco para vocês. A gente pode aplicar liporredutores nessa região. A gente pode tratar o masseter com toxina botulínica. A gente pode fazer pontinhos de sustentação aqui para dar um volume nessa região que dá a sensação de afinamento. Então, às vezes, a gente acha que aumentando a gente vai ficar com o rosto maior. Se for uma técnica bem utilizada, a gente tem uma sensação de afinamento do rosto. Então, tem como, sim, afinar. Bichectomia não faço, tá? Normalmente quem faz bichectomia é dentista. E eu, particularmente, não aconselho as minhas pacientes fazerem a bichectomia, porque eu acho que qualquer gordura no rosto da gente, ela vai fazer falta futuramente. Então, eu acho que qualquer gordurinha que a gente tenha nessas regiões de sustentação, elas vão fazer falta, tá? Para sustentar posteriormente. Queria muito fazer o lábio, mas tenho medo. Botaram nas caixinhas também, na caixinha de perguntas. Medo depende, né? Se é medo da dor, bom, dói um pouquinho, né? A gente passa pomadinha de anestésico, mas a paciente sente um desconforto. Eu, particularmente, acho que o lábio dói menos que o Botox.
né? Pra mim, o que mais dói de tudo que eu faço em mim é o Botox. Eu tenho muita sensibilidade. O lábio eu faço tranquilamente. Se vocês forem nos meus vídeos no IGTV, vocês vão ver eu fazendo ali, gravei, eu mesma fazendo meu preenchimento no lábio, eu fazendo meu preenchimento do sulco. Pra mim é muito tranquilo. Então, se é medo de dor, não tem por que ter esse medo. Se é medo de ficar inchada, bom, dependendo do produto que a gente usar, vai ficar mais inchado ou menos inchado. Com ácido hialurônico, tem uma marca que o inchaço é mínimo, né? 1 dia, 2 de inchaço e mínimo, e é muito tranquilo. Roxinho, algum roxinho pode ficar? Normalmente fica no próprio lábio, que a gente passa um batonzinho, e hoje em dia com a máscara, né? Isso é totalmente irrelevante. E com relação ao resultado, a gente sempre faz do menos pro mais. Então, 1 ml, na verdade, uma seringa de ácido hialurônico é nada. É 20 gotas. 1 ml são 20 gotas. Então, se a gente pegar 20 gotas de qualquer coisa numa colher de sopa, a gente vai ver o que é 1 ml. 1 ml não é nada. Então, a gente consegue fazer um leve aumento, um leve preenchimento com uma seringuinha. Então, para revitalizar, para definir contorno, a gente consegue ter um resultado, mas nunca um bocão com 1 ml. Então, não precisa ter medo que fique artificial com 1 ml só, que não, esse perigo não tem. Não sei quem fez a pergunta, se tá aí me assistindo. Enfim, acho que as perguntinhas foram essas. Vamos ver se eu fiz todas. Fiz. Todas que vieram na caixinha de perguntas eu fiz. Agora eu tô aberta para as perguntas de vocês, né? O que vocês têm de curiosidade, de perguntas, podem perguntar sobre mim também, do que eu faço, o que eu não faço. Uma coisa que eu ia falar para vocês uso filtro, tá? O meu marido não gosta dos filtros e eu até considero um elogio, porque ele diz que eu sou muito mais bonita sem filtro do que com filtro. O que eu discordo totalmente, porque eu sou apaixonada pelos filtros, tá? Então hoje eu tava indecisa se eu usava filtro ou não. E eu decidi que sim. E eu sempre digo isso. Se as atrizes, se as modelos, se as influencers, todas elas têm direito de usar filtros e aparecerem lindas nas suas lives, nas suas fotos, nos seus stories, eu me considero também uma pessoa que tem esse direito. Então eu tenho direito de usar filtro, onde o meu cabelo fica mais bonito, aonde uma mínima ruguinha que eu tenho desaparece. Então eu tô com filtro bem legal. Se vocês quiserem, depois eu compartilho eu não sei se aparece pra vocês aí que filtro que eu tô usando, mas se não aparecer, eu compartilho com vocês. É só me pedir no direct que eu mando esse filtro. Tem muito filtro legal. E esse eu achei super natural. Eu tô maquiada, eu fiz uma maquiagem, porque normalmente eu maquio só os olhos, né? Porque eu atendo de máscara, eu não tiro a máscara. Então eu procuro não usar maquiagem daqui pra baixo. Só faço o meu olho. Hoje, como eu ia fazer a live, eu fiz a maquiagem completa, né? Passei uma base, passei um blush, passei um iluminador, né? Então hoje eu caprichei um pouquinho mais. E esse filtro, ele é bem natural. Ele só realmente tira uns defeitinhos, né? Que não precisam. Não aparece o filtro, estão dizendo. Então, quem quiser o filtro, me manda mensagem no direct que eu envio o filtro no direct ali, tá? É só me chamar que eu mando. Não, agora mesmo eu posso mandar, não tem problema. Assim que eu desligar aqui, eu mando. Então tá, gente, eu acho que não tem mais pergunta, ó. Ó, tem uma que diz assim, ó, tu é muito bonita, concordo com teu esposo, mas fica mais bonita ainda. Eu me acho uma mulher bonita, particularmente eu me acho. Tô gordinha, né? Quero emagrecer, não emagreço nunca porque eu não faço nada pra isso, eu não posso reclamar. Não tenho feito nada nessa pandemia, a gente só... O que nós vamos comer? O que nós vamos fazer de gostosinho? Ai, vamos comer uma coisinha. Então, assim, não tá sendo a minha prioridade nesse momento emagrecer, né? Mas eu me acho uma mulher bonita mesmo assim. Mas agradeço o elogio, né? De me achar bonita, que eu devo ser bonita sem filtro também. Vamos lá, gente, mais perguntas. Muito obrigada pelas curtidas. Uma perguntinha no quadro de interação. Ai, peraí, a Dani me chamou a atenção aqui. Tem 3 perguntas, ó. Doutora, o famoso código de barras, qual tratamento você indica? Então vamos lá, não tinha falado sobre isso. Código de barras. Então, para prevenir, na maior parte das minhas pacientes, eu já faço o preenchimento de contorno labial, mesmo que a pessoa não queira aumentar o lábio, não queira mudar o seu lábio. Eu não quero mudar meu lábio. Tudo bem, eu vou fazer um preenchimentinho só no contorninho para que a gente previna a formação de código de barras. Então, a gente preenchendo o contorno, ó,
não enruga aqui em cima. Então vocês imaginem uma gaita de tocar, né? Se eu quero que essa gaita fique aberta e ela não feche, não enrugue, é só eu botar uma estaca atravessada, que ela não vai enrugar. Então no código de barras é esse princípio que eu uso. Eu boto o preenchimento nessa região aqui, não deixa fazer as rugas nesse sentido. Claro que tem algumas pacientes que têm rugas mais profundas, que eu tenho que preencher a própria ruguinha também. Tem pacientes que perdem volume, massa óssea nessa região, que eu tenho que devolver primeiro o volume nessa região para depois pensar em tratar superficialmente. Os skin savers com Dermapen também é outro tratamento que a gente associa. Então depende muito de cada caso. Cada caso é um caso. Então, se a gente vai usar um tratamento ou vários, depende muito do grau e da profundidade dessas rugas. Então, por isso que eu sempre digo e convenço os meus pacientes de fazer esse preenchimentinho ao redor do lábio para prevenir a formação delas. Quando elas começam a chegar no lábio, que o batom começa a escorrer, desgraça instalada. Aí a gente já tem que usar alguns outros tratamentos associados. Mas normalmente só o preenchimento do lábio já dá uma boa melhorada e é uma boa prevenção, tá? Então a gente nunca deixa de fazer esse preenchimentinho para nunca deixar essas ruguinhas se instalarem. Claro que quem fuma e quem toma muito chimarrão tem a tendência a ter elas mais acentuadas. E a questão genética também, né? Que a gente não manda. Vamos lá. Leda, saudade tua também. Ontem ainda perguntei pra Dani por ti. Tô louca de saudade tua. Vamos ver se tem outra perguntinha aqui. Não, só beijinhos, beijinhos, beijinhos e carinho de vocês. Muito obrigada. E vamos lá. Vanessa, minha prima, acabou de entrar agora. Já tô saindo, Vanessa, já tô terminando, atrasadinha, mas esse vídeo vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado lá no IGTV. Curtam, comentem, compartilhem, salvem, que isso pra mim gera bastante engajamento e isso faz com que mais gente veja e assista os meus vídeos, meus stories, meus feeds, enfim. Quanto mais gente vê, pra mim melhor, né? Da melhor forma eu divulgo o meu trabalho e a forma como eu sou, né? Eu quero que as pessoas me conheçam cada vez mais e eu vou começar a fazer um trabalho disso. Inclusive eu quero gravar um vídeo um dia desses falando sobre a minha maternidade tardia, né? Quero falar o fato de eu ter emagrecido 50 quilos há 20 anos atrás. Então são coisas que eu quero contar pra vocês, que eu quero que os meus seguidores, eles saibam quem eles estão seguindo, né? A minha história, né? Quem eu sou hoje, a história que me fez ser quem eu sou hoje. Então tá, gente. Saudades também, prima. Louca pra te ver. Um beijo, agradeço muito a presença de vocês. Quero muito fazer mais lives, né? Hoje eu quebrei uma barreira. Porque eu sou muito espontânea, eu não tenho problema de vídeo, eu não tenho problema de falar em público, eu não tenho problema nada disso. Mas fazer uma live ao vivo, sem nada escrito, porque eu não gosto de nada escrito, sempre me deixou um pouco insegura, né? Mas agora eu acho que me saí bem hoje, né? E acho que cada vez mais que eu for fazendo, a gente vai pegando a prática, vai pegando a manha de tudo. Eu que agradeço, a Denise tá aqui. Compartilha, Denise, um abração. Muito obrigada por ter me assistido. Ai, olha só, Dani, entrando só agora. Uma paciente minha que eu falei de vários tratamentos que ela fez, que ela ficou super satisfeita, que ela poderia ter comentado aqui, ela entrou agora. Era às 18 horas, tá? Eu tô te esperando, mas igual, tu assiste a live que vai ficar gravada lá no IGTV. Tá? Tô morrendo de saudade tua. Esses dias ela comentou alguma coisa minha, mandou nos meus stories, né? Então foi no direct. E eu botei, eu tô morrendo de saudade de tu e a tua cara deve estar morrendo de saudade de mim. Ela deu risada de ser verdade. A minha cara tava morrendo de saudade de ti. Ela teve Covid, passou bem ruim, né? Agora é que ela tá se recuperando. Então eu tô esperando ela aqui. Então tu assiste lá que tu vai ver que eu falei de tudo que tu já fez, tá? A Paty tá aí. Obrigada, Paty. Tu foi uma paciente também que fez, né, o tratamento da pálpebra com o Dermapen. Eu sei que tu gostou bastante também. Tô te esperando pra gente fazer a segunda sessão. E um beijo pra todas vocês, tá? Muito obrigada pela audiência de vocês e pelo carinho. Um beijo.